Olá pessoal da turma 131, como prometido, deixa eu resolver aqui nessa aula gravada aqueles exercícios ali que eu deixei de tema, eu acho, né? Eu deixei ali o 34, 35 pra gente fazer juntos, tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar, ó, eu vou botar o 34, aquele que é raiz quadrada de i. Tá? Ele quer saber raiz quadrada de i. Aí tu tenta fazer, se tu já não fez, tu tenta fazer aí agora, tá? Pausa o vídeo, tenta fazer e depois que tu tentar aí eu vou corrigir, tá bom? Então, agora que tu já pausou o vídeo, já tentou, já tinha feito antes, eu quero calcular contigo as raízes de i, ou seja, quais são os dois números, porque a raiz quadrada vai ter dois números, né? Quais são os dois números que eu elevo ao quadrado e dá i. Daí, tá? Raiz quadrada de i, ele tem que ser um número w, né? Tal que o que? W ao quadrado deu i. É isso que eu tenho que, né? Raiz de i vai ser um número w, né? Tal que w ao quadrado de i. Se w ao quadrado tem que dar i, então w, ó, esse w, como é que eu vou ter que usar a forma trigonométrica para ele, né? Então vai ficar módulo de w que multiplica cosseno de θ, que é o ângulo que o w vai fazer com a horizontal, mais i seno de θ. É isso aqui, o w. Só que eu quero w ao quadrado, né? Eu quero w ao quadrado. Eu quero que isso aqui... E como é que é o w, como é que eu elevo o número complexo ao quadrado? Eu elevo o módulo ao quadrado e o ângulo multiplica por 2. Ó. 2θ. O seno e o cosseno ficam de 2θ. Né? Que seria θ mais θ. Ó. É isso aqui. É isso aqui, cara. Só que eu quero que esse w ao quadrado dê i. O i, quem é o i na forma trigonométrica? É 1, ou seja, o tamanho dele é 1, né? Vamos botar mais para baixo isso aqui. O i, qual é o módulo de i? O módulo de i é 1, porque o i é 1 na unidade imaginária, né? Então o i, ele é 1 que multiplica cosseno de quanto? Qual é o ângulo do i, ó? O i tá aqui. Ó, o i é esse cara aqui, ó. O tamanho dele é 1 porque ele é a unidade imaginária. E qual é o ângulo que ele faz com a horizontal? O θ é 90, né? Então é cosseno de 90 mais i seno. Muito pra cima aqui. Cosseno de 90 graus, cara, mais i vezes o seno de 90 graus. É isso aqui. Então eu quero que isso seja igual a isso. Pronto. Eu quero que isso seja... Ó. Eu quero que w ao quadrado dê i. Então esse módulo tem que ser esse cosseno tem que ser esse seno tem que ser esse. A gente vai resolver umas equaçõezinhas trigonométricas aí. Então o que eu tiro daqui, ó? Isso tudo aqui implica no seguinte, ó. A implicação que isso aqui me traz é que módulo de w ao quadrado dá 1. E o que? Cosseno de 2θ tem que ser 90 graus. Tá? E seno de 2θ também tem que ser... Não é 90 graus, é seno de 90, é cosseno, ó. Cosseno de 90 graus, cara. Esse cosseno igual a esse seno igual a esse. Seno de 90 graus. É isso aqui que eu tiro. E aí isso vai me dar o quê? Ó, se o módulo de w ao quadrado dá 1, quer dizer que o módulo é raiz de 1, que é 1. Então o módulo de w é igual a 1, ok? Então tá aqui.
Então esse W, que é a raiz do I, já sei que vai ter módulo 1. O W, que é a raiz do I, ele vai ter módulo 1. E se cosseno de 2θ é igual a cosseno de 90, cara, quer dizer que o 2θ, ó, e o seno também, quer dizer que o 2θ, cara, tem que ser igual a 90 mais 2K, ou melhor, mais 360, né? Mais K vezes 360 graus, cara. Porque é o 90 mais os múltiplos por voltas dele, né? 90, depois o... é 90, 360 mais 90, que dá 450, depois todos esses K, né? K pertencente aos inteiros. Tá? Então isso aqui. O seno, pela equação do seno, daria a mesma coisa, né? Daria que 2θ é igual a 90 mais 2K vezes π. Então é isso aqui, ó, que eu tenho. É isso aqui que eu tenho, ó. Opa. É isso aqui que eu tenho. Se muito lá no fundo vocês escutarem um barulhinho de despertador, assim, é de um despertador que tá tocando aqui em casa, tá? Tá? E aí o que isso aqui me dá? O que essa aqui de baixo me dá? Se eu dividir tudo por 2, o θ, ele é igual a 45 graus mais K vezes 180 graus, cara. Tá? Então esse, e K pertence aos inteiros. K pertence... Ó. Então é essa aqui que me serve, ó. O θ que eu quero, ele é 45 graus mais múltiplos por meia volta. Tá? Mais múltiplos por meia volta, cara. Então... Só que aqui, como é raiz quadrada, né? Aqui o índice é 2, cara. Aqui o índice é 2. Tá, até vou fazer de vermelho para ficar melhor de enxergar. Aqui, como o índice da raiz é 2, quantas raízes, quantos Ks vão me dar raízes diferentes? Concorda comigo que vão ser só 2? Né? Raiz quadrada tem 2. Então, eu tenho que calcular esses dois valores de K. Então eu boto aqui, ó, que é o K igual a 0 e o K igual a 1. É 0 e 1. Então K igual a 0. K igual a 0, cara. K igual a 0 dá 45 graus, da θ igual a 45 graus, cara. E K igual a 1, K igual a 1 vai dar 45 mais 180, que dá 225 graus. É, né? K mais... Isso. 2θ tem que ser 90 mais K vezes 360. Tá, ok, é isso mesmo. K igual a 1 vai dar θ igual a 225 graus, cara. Que é 45 mais 180. Então, esses dois, se eu botar K igual a 2 aqui, vai voltar para 45 graus, vai dar um equivalente ao 45. Se eu botar K igual a 3, vai dar um equivalente igual a esse. Se eu botar K igual a 4, vai ficar sempre pulando entre esses dois aqui, ó. Porque eu vou sempre dando meia volta, né? 180 e 180. Então, tem esses dois números aí que... Então, K igual a 0, ó, do K igual a 0, eu tenho isso aqui, ó, né? Então, do K igual a 0, opa, K igual a 0 implica no seguinte, ó, implica que o W, vamos botar W1 aqui, implica que o W1, que é a primeira raiz, vai ser o quê? Vai ser 1, que é o módulo, mais cosseno de 45 graus, mais I seno de 45 graus. Ou seja, isso aqui implica
que o W1, que é a primeira raiz de I que eu tenho, 1 vezes qualquer coisa é ela mesma. Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, cara. Mais I vezes quem é o seno de 45, raiz de 2 sobre 2 também. Mais I raiz de 2 sobre 2, cara. Pronto. Esse é o W1. Esse é o W1. Então o primeiro número complexo que é elevado ao quadrado da I é esse aqui, ó. Pode pegar, fazer ele vezes ele mesmo, tu vai ver que a resposta vai dar I. O outro, então vamos botar aqui. Ah, tem até vermelho aqui. Tá, tem até a vermelha aqui, ó. Agora aqui, ó, K igual a 1 implica que o W2, a outra raiz, vai ser igual a que 1, que é o módulo sempre, ó, que multiplica cosseno de quantos graus agora? 225 graus, mais I vezes o seno de 225 graus. Tá? Isso aqui implica, então, que o W2... Isso aqui implica que o W2, cara, é igual a quanto? Cosseno de 225, cara, aí é bom fazer um desenho, né? O 225 é aqui, ó. Ó, aqui é o 225 graus. Então o cosseno tá aqui e o seno tá aqui. Mas 225 é porque aqui, ó, é 45 graus. Então vai dar seno de 45 e cosseno de 45 negativo, né? Ó, aqui é o seno de 45 negativo e aqui é o cosseno de 45, olhando para esse triângulo aqui, ó, negativo. Né? Os dois com a coordenada negativa, ó. Vai dar um triângulo retângulo com 45 graus, então vai dar seno de 45 e, né, o cosseno de 225, que é esse aqui, é o mesmo cosseno desse 45, ó. Esse aqui tá o 90. Aqui é cateto adjacente mesmo. E aqui, ó, o seno, que é esse aqui, ó, o seno que é esse tamanho aqui, é o seno desse, é cateto oposto, é o mesmo cateto oposto, ó, sobre a hipotenusa, que é 1, né? Então vai dar menos a raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno, menos a raiz, menos I, os dois negativos, ó, menos I, raiz de 2 sobre 2, cara. Pronto. Pronto. Então os dois números complexos que elevados ao quadrado dão I, é esse aqui, são esse e esse. Que no plano eles estão aqui, ó. Ó, um tá aqui, 45 graus. Ó, aqui tá o W1. E aqui tá o W2, ó. Ó, que é 45 mais 180, K igual a 1. 45 mais 180 aqui, ó. Que é o 225 aqui, ó. Aqui tá o W2. Tá? A forma geométrica que deu aqui foi 2 pontos, né? Foi 2 pontos diametralmente opostos. Tá? Já que para ser polígono tem que ter pelo menos 3, né? Aí 3 dá o triângulo. Aqui deu só um segmento de reta, né? Deu só um segmento de reta porque são duas, né? Se fossem 3 daria um triângulo equilátero. Se fossem 4 daria um quadrado. Não importa a posição dele, mas daria um quadrado. Se fossem 5 daria um pentágono. Ele pode estar girado aqui, mas daria um pentágono. Tá? E assim por diante. Tá? Esse tipo de coisa tu tem que saber lá, que na URGS às vezes eles perguntam. Se tem 2 raízes vai dar um segmento de reta. Se tem 3 vai dar um triângulo que nem a gente viu. Ele pode estar girado, né? Pode estar de bico para cima, pode estar de bico para trás, mas vai dar um triângulo equilátero. Se tiver 4 vai dar um quadrado. Tá? O quadrado pode estar assim. Pode estar assim, né? Que nem eu fiz aquela vez com você, ou aquela outra aula com vocês. Pode estar de qualquer posição, mas vai dar um quadrado.
Né? Se for pentágono, já disse, se for hexágono, né? Mesma coisa. Tá? Tá, então essa aqui calculamos as duas raízes de I. Tá, um número que elevado ao quadrado dá a raiz de menos 1. É tipo uma raiz quarta, né? Seria tipo a raiz quarta de menos 1. Tá, porque o I já é uma raiz, né? Esse I aqui já é uma raiz, é a raiz da raiz de menos 1 no caso. Mas, como a gente conhece por I, fica a raiz de I mesmo. Tá aí. Agora eu quero fazer o 35. Vamos calcular as raízes cúbicas de 1. Vamos calcular as raízes cúbicas de 1. A gente fez de 8i daquela outra vez, né? Vamos fazer as raízes cúbicas de 1. E aí eu encerro essa aula gravada aí com vocês. Deixa eu dar uma olhada aqui em umas coisas, cara. Até eu vou fazer o seguinte. Deixa eu dar uma olhada aqui. A gente já fez vários de raiz cúbica, né? Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Deixa eu ver se eu acho alguma questão, tipo de questão importante que cai na URGS. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Tá, já fizemos várias de raízes, por exemplo, tem um aqui, ó. Uma questão que ele colocou ali, por exemplo. Ah, essa aqui é boa. Essa aqui é boa. Eu não vou fazer igual, não vou nem dizer o ano da prova, tá? Mas, por exemplo, ele botou assim, ó. Essa questão é boa, URGS, tá? Só vou dizer que... Tá? Vou botar, na verdade, eu vou botar URGS adaptada aqui. UFRGS adaptada. Tá? Ele pegou assim, ó. Mais I. Ou do... Vamos supor que ele tenha pegado... Aí o ângulo é... Ah, foi por isso. Ele pegou assim, ó. 1 mais I. Vamos supor que seja elevado a 10, por exemplo. 1 mais I elevado a 10, cara. Tá? Aí ele quer saber o resultado disso aqui. Tá? Vou pegar um número complexo aí. 1 mais I elevado a 10. É óbvio que tu não vai fazer 1 mais I vezes 1 mais I vezes 1 mais I vezes 1 mais I vezes 1 mais... Né? Eternamente. Esse aqui tu vai escrever na forma trigonométrica, cara. 1 mais I. Tá? 1 mais I na forma trigonométrica, tu tem que achar o módulo e o θ, né? Tu tem que achar o módulo e o θ do 1 mais I. Tá, vou escrever aqui, 1 mais I. Tu tem que achar, ó, chamar isso aqui de Z. Tá? Z igual a 1 mais I. É isso que eu queria ter posto aqui. Igual a 1 mais I. Isso aqui implica, então, que o módulo de Z, cara, quem é o módulo de Z? Quem é o módulo de Z? O módulo de Z ao quadrado é 1 ao quadrado mais o B ao quadrado, que é 1 também, né? O B não é o I, o B é o que multiplica o I. Ou seja, módulo de Z, isso aqui implica que o módulo de Z, ó, aqui fica 2 ao quadrado, fica raiz de 2, ó. O módulo de Z é raiz de 2, cara. Tá? Porque fica módulo ao quadrado igual a 2, então o módulo é a raiz de 2, tira a raiz dos dois lados, né? O módulo é raiz de 2, tá? O módulo é raiz de 2. E o θ? Bom, cosseno θ, eu sei que é A, que é 1, sobre um módulo que é raiz de 2. Isso aqui, se tu racionalizar, ó, se tu multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2, que não altere nada porque isso aqui é 1, fica raiz de 2 sobre 2. Né? Uma raiz vezes ela mesma dá o número que está dentro. E o seno θ, é o B, que é 1 também, é 1 vezes I, dividido pelo módulo. Então eu posso multiplicar em cima e embaixo por raiz de 2 também. E isso aqui dá raiz de 2 em cima sobre 2 embaixo. Agora eu te pergunto qual é o θ. Qual é o θ
que tem o seno e o cosseno igual a raiz de 2. O θ é 45 graus, cara. 45 graus. Tá? O θ é 45 graus, cara. Então já temos o módulo, ó. Já temos o módulo e já temos o θ. Então esse, na verdade, esse z aqui, cara, que é 1 mais i, na verdade ele é assim, ó, ele é raiz de 2 que multiplica cosseno, né? Cosseno de 45 graus mais i seno de 45 graus, cara. Esse é o z. Só que ele quer z na 10. Ele quer z na 10, cara. Z na 10 o que que é? É o módulo elevado a 10. Então eu vou pegar o raiz de 2. Vou elevar a décima, que multiplica cosseno de 10 vezes 45. Ó, vai ficar o ângulo fica multiplicado pela potência mais i seno de 10 vezes o 45 graus, cara. Tá? Fica assim. Então aqui, ó, z na 10, por exemplo, aqui, ó, cara, o módulo dá o quê? Raiz de 2, cara, é 2. É 2 elevado a 1 meio, cara. E isso aqui, ó, 2 na 1 meio tá elevado a 10. Tá? A raiz de 2 é 2 na 1 meio. E isso elevado a 10. Que multiplica cosseno. Aqui dá 450 graus. Mais i seno de 450 graus, cara. Agora vamos passar para o outro lado lá. Tá, isso aqui eles já pediram na URGS, cara. Então tu tem que estar esperto. Olha aí, ó. Olha aí como tu tem que saber dessas coisas que eu tô te mostrando. Questão da URGS isso aí, cara. Eu só mudei os números. Não vou dizer de que ano é. É daquelas que eu disse pra tu pesquisar. É daquelas que eu disse que tu tinha que pesquisar. Tá? Só mudei os números. Mas é a mesma questão que caiu na URGS. Só muda os números. Então olha o tipo de questão que eles cobram. É bem as contas que a gente está fazendo aqui. Então z na 10, cara, olha aqui, ó. Z na 10, o que que é? 2 elevado a 1 meio vezes 10. 1 meio vezes 10 dá 5, né, cara? Então dá 2 na 5. Ó. Dá 2 na 5. Porque aqui fica 10 vezes 1 meio, né? Um expoente elevado ao outro a gente multiplica. Que multiplica o quê? Cosseno de 450, cara. 450, se tu parar 2 segundos para pensar, 450 é maior que 360. Quanto? É 90 graus maior, né? 360 mais 90. Ó, aqui tá o 450 graus. Ó, até os gatos estão brigando aqui, estão miando. Tá? Até os gatos estão fazendo arruaça aí na rua. Ó. Tá, então assim, ó, 450 é 360 mais 90. Então ele vai dar uma volta completa mais 90 graus. Ele vai parar aqui, ó. Então é a mesma coisa que o cosseno de 90. Então o cosseno de 450 é a mesma coisa que o de 90, ó. Que é quanto? Cosseno de 90, ó, a coordenada x bate no zero, ó. Então é 0 mais... Deixa eu escrever um pouco mais para baixo. Aqui é 450 graus, ó. Ó, é 360 mais 90. E cosseno de 90 é 0. Mais i seno
de 90, né? 450 é igual de 90. Quanto é que é o seno de 90? Seno de 90 tá aqui, ó, é a coordenada y, é 1. Ou seja, z na 10 é o quê? 2 na 5 é 2 vezes 2 que dá 4, vezes 2 que dá 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. É 32 vezes i. Pronto. É 32i. Z na 10 é 32i. Então olha aqui, ó, com uma. Vamos botar aqui como se fosse duas. Vamos botar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7 linhas de cálculo. Com 7 linhas de cálculo, tu faz isso aqui. Se tu fizer 1 mais i, vezes 1 mais i, vezes 1 mais i, 10 potências, cara, tu vai ver que vai dar um pouco mais. Tu vai ver que vai dar bem mais 7 linhas, tá? Então, aqui com poucos cálculos a gente calculou o z na 10. Tá? Na URGS os números estavam trocados, mas a questão era isso aqui, ó. Então, assim, é bem o que a gente cobra mesmo, tá? Essa questão aqui, né, tu pode pausar o vídeo, tentar fazer, né, que nem a outra, tá? Eu acabei não falando, mas tu pode pausar o vídeo e tentar fazer. A gente tá com quanto tempo de vídeo aí, meu amor? 28. A gente tá com meia hora de vídeo, deixa eu tentar achar outra aí. E aí tu pausa o vídeo de novo e a gente tenta fazer. E tu tenta fazer, né? Aí tu pausa o vídeo, tenta fazer e eu faço aí com vocês. Tá? Bah, achei um tipo de questão bem interessante aqui. Eu vou tentar adaptar. Eu achei um tipo de questão bem interessante aqui pra gente fazer, cara. Pra tu tentar fazer aí. Bah, vai cair uma dessa na prova. Vai cair a questão na prova. Eu vou fazer uma parecida aqui. Bah, essa eu gostei. Tá, essa eu gostei. Olha aqui, ó. Aquilo que eu já te falei. Ó, vamos tentar fazer aqui, ó. Vamos supor que eu tenha... Olha aqui, ó. Vou pegar... Tá aqui a questão. Vamos pegar o UFRGS adaptada, né? É UFRGS adaptada. Tá? Ó, vamos supor que eu tenha... Vamos supor que eu tenha assim, ó, cara, no plano complexo, eu tenha um quadrado. Vamos supor que eu tenha um quadrado aqui, tá? Vamos supor que eu tenha um quadrado. E eu te diga que esse W1 aqui, ó, é 1 mais I, tá bom? Tô te dizendo, é 1 mais I, tá? A minha pergunta é a seguinte, quem é esse W3 aqui, ó? Ó. Minha pergunta é a seguinte, quem é W3? Se isso aqui é um quadrado. E o centro do quadrado tá bem no centro aqui. Ó, outra observação importante. Tá? Quanto é que mede o W3, cara? Ou melhor, mede, desculpa. Quem é o W3? Quem é o W3? Essa aqui, cara, tem duas maneiras de resolver. Como é um quadrado, tá? Como aqui é 1 mais i, ó, aqui já dá a coordenada x e aqui já dá a coordenada y. Tá? Obviamente tu pausa o vídeo aí, né? Tenta resolver sozinho, tá? Isso, agora que tu já tentou resolver sozinho, já pausou o vídeo, eu vou resolver contigo. Tá? Aqui deixa eu botar mais para baixo para ficar mais realístico o desenho. Ficar mais realista o desenho, ó. Então aqui o centro é o centro do quadrado mesmo. O centro do sistema, a origem do sistema de coordenadas, aqui é a parte imaginária do Z. Aqui é a parte real do Z. Tá? Aqui tem duas maneiras de resolver. A primeira é a seguinte, cara. Como aqui é um retângulo, esse cara aqui já é a coordenada x dele, né? E aqui já é a coordenada y, ó, que é a coordenada imaginária. Então aqui é 1 e aqui é i mesmo. Aqui é menos i e aqui é menos 1, tá?
Então aqui, ó, o W3 diretamente já sairia, ó. Seria menos 1, que é a coordenada real dele, ó. E a coordenada imaginária, menos I. Já estaria aqui. Mas isso porque é um quadrado, né, cara? Isso porque é um quadrado. E se fosse uma outra forma geométrica? Agora eu vou pegar o azul para te mostrar como é que seria. Se fosse um outro que não dá a coordenada certinho, que fosse tipo um pentágono aqui, ou tipo um hexágono, que o lado do polígono não é a coordenada. Né? Tipo assim, ó, se eu tenho, por exemplo, assim, ó, um pentágono, ó, e pego esse ponto aqui, ó, a coordenada x dele, ó, não tem nada a ver com o lado, ó. E a coordenada, quando eu digo coordenada x, é a coordenada real dele, né? A coordenada real dele não tem nada a ver com os lados do polígono, ó. E a coordenada imaginária, menos ainda, ó, nada a ver com os lados. Esse, como era quadrado, a coordenada dava bem certinho, cai bem certinho em cima do lado. Mas se fosse um troço assim, ó, como é que eu faria? Eu faria o seguinte, ó. Aqui tu concorda comigo que tem um ângulo θ? Tu concorda comigo que tem um ângulo θ aqui? No caso do W3, tu concorda que aqui é oposto, ó. Esse é oposto a esse, ou seja, que eu tenho 180 graus aqui, ó. Então o que vai ser esse W3? Primeiro lugar, ele tem o mesmo módulo do W1, porque é a distância do centro até o vértice, e o ângulo vai ser θ mais 180. Nesse caso aqui o θ é quanto? Obviamente o θ é 45 graus, cara. Então é assim que eu faria. O W3, cara, o módulo do W3, desculpa, o módulo do W3 é igual ao módulo do W1. Então eu calculo o módulo do W3 pelo do W1. Quem é o módulo do W1, cara? O módulo do W1 ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, ó. 1 mais I. A gente já calculou aqui. Ou seja, módulo de W1 é raiz de 2, cara. E o θ é 45 mais 180. O θ é 225. Ou seja, W3, cara, ele é o módulo dele, que é ou seja, o módulo W, ó, o módulo do W3, então, ó, que é igual ao módulo do W1 é raiz de 2, cara. O módulo do W3 é raiz de 2, ó, é esse tamanho aqui. Então o W3 o que é? Ele é raiz de 2, que multiplica cosseno de 225 mais I seno de 225. Entendeu? Tem que pegar e escrever esse cara na forma trigonométrica. E como é que eu faço? Bom, o ângulo eu descubro pelo polígono. Nesse caso era 45 mais 180. Se fosse um outro polígono, ó, se fosse, por exemplo, eu quisesse esse aqui, eu ia pegar esse 72 mais esse 72 mais esse 72. Aí seria 72 vezes 3, ó, porque aqui esse ângulo aqui é 72, tá? Então aqui daria, aqui é 72 também, e aqui é 72 também. Então o ângulo desse cara aqui, por exemplo, se eu quisesse saber esse, seria 72 vezes 3, que dá 6 aqui, ó, daria 216, aí daria cosseno de 216, que é ruim da gente calcular, e seno de 216, que aí claro, a gente não vai aparecer uma dessa na prova, né? A gente vai botar dos que a gente sabe calcular o ângulo. O 225 é 180 mais 45. Então W3, cara, é assim, ó. Ele é raiz de 2 que multiplica cosseno de 225 é menos a raiz de 2 sobre 2, tá? 2, cara, não é 3. Tá? Mais I, ou melhor, menos I, porque 225, o seno também é negativo, menos raiz de 2 sobre 2I. Fazendo a conta aqui, cara, o W3 é assim, ó. Aqui dá 2 sobre 2, que dá 1, menos 1. Aqui dá 2, ó, esse vezes esse dá 2 sobre 2, que dá 1, e
menos I. Tá aqui, ó, o mesmo cara, ó, aqui e aqui. Só que aqui eu descobri pelo ângulo certinho, não interessa o polígono, esse método azul aqui, que tá escrito em azul, resolve para qualquer polígono, cara. Tá bom? Então assim, cara, eu vou terminar essa aula por aqui. Quanto tempo deu aí de aula mais? 8. A gente tava com 30, vai para 38. Tá? Então deu 40 minutos aí, vamos encerrar a aula, já deu quase 40 minutos. Então assim, pessoal, eu vou pegar questões semelhantes a essa, tá? Pra gente resolver aí na nossa prova. Tá bom, pessoal? Questões bem semelhantes a essas da... Na verdade, eu vou pegar as próprias da URGS, né? Eu vou pegar as próprias da URGS, já te falei da semana passada, eu já te falei para tu olhar as provas anteriores, ver as questões de números complexos que tem lá, tá? E elas são bem fáceis de identificar, porque aparece lá Z, argumento, elas são bem fáceis de identificar, tá? E usando esses métodos aí que a gente está vendo aqui, né, médio ângulo e tal, isso aí tudo tu consegue fazer, tá? Usando todos esses métodos que a gente está aplicando aqui, tu já consegue fazer todas as questões, praticamente todas, eu acho que todas, né, porque a gente viu toda a matéria, tá? Tá? A gente viu toda a matéria, tá ok, pessoal? Até mais então.